Voltamos, programa Alternativa A no seu último e derradeiro bloco. Estamos aqui recebendo o jornalista Fabrício Mazocco, que está lançando esse tal de rock and roll pela editora Máquina de Livros, as 50 histórias essenciais aí do rock brasileiro, que com certeza daqui a pouco vamos, né? Tudo bem que está lançando primeiro, mas como eu falei, né? Tem volumes a serem lançados. Dá para ter o Ô, volume Fabrício, 2 ou a gente 3. estava conversando aqui e não tem nenhuma história ilustrada do rock brasileiro, né? A gente sabe que tem livros aí ilustrados do rock, né? Que contam um pouco, né? Você já parou para pensar um pouco sobre isso, né? De encontrar alguém para fazer uma história ilustrada do rock desde a gravação da Nora Ney? Olha, não tem, né? O que a gente tem em termos de bibliografia, né? A gente tem um livro que chama Rock, mas ele é rock internacional e tem alguns nacionais. Eu tenho esse livro, inclusive, que é em tirinhas e tal. Agora, quem lançou um livro dessa maneira foi o Marcelo Bonfá, recentemente. A biografia dele, ele sempre Sim. gostou de desenhar, grande parte dos desenhos que tem, por exemplo, se você pegar os desenhos do primeiro álbum de 1985 da Legião Urbana, aqueles desenhos tem, eles são do Marcelo Bonfá, que é o baterista, e ele fez uma biografia desse jeito, com tirinha. Então, ele conta a história dele na banda ou como músico usando essas tirinhas, mas é uma ideia maravilhosa. Eu acho que se alguém souber desenhar, eu estou à disposição aí. Olha só, desenhistas de plantão aí, olha, né? Então, Lançada a ideia, depois eu quero meu nome nos créditos pelo menos pela pela ideia, ideia, né? vamos Pela agradecer. ideia. Pela ideia, né? Ô, Fabrício, a gente tem também uma questão voltando aí os anos 80, né? Esse ano emblemático para o rock brasileiro, né? Se criou também essa questão do rock nos anos 80, houve essa exposição, né? TV, rádio, né? Aquela coisa, né? Os programas de TV não tinham essa coisa, né? Mesmo Chacrinha, até outros, Bolinha, Silvio Santos, né? Você via aí o cara que tocava música romântica, sertanejo, de repente estava lá os Titãs, Ira, Legião Urbana chegou a se apresentar algumas vezes, né? Perdidos na Noite, aquela apresentação conhecida, né, na época do Fausto Silva, mas do ponto de vista fonográfico, o rock na década de 80 não chegou a ser líder de venda, chegou, né? Quer dizer, Chegou, chegou a ser líder de venda, né? Porque a gente chegou, tem uma ideia que o rock é uma coisa que vendeu bastante, porque aqui no Brasil a gente tem essa coisa da música romântica, ou brega, como alguns gostam de chamar. O rock conseguiu aí superar, né, essa música romântica, brega. O sertanejo também nos anos 80 para 90, né? O Chitão de Chororó explode também nesse mesmo momento, praticamente, né? sim, no final de 80, e aí quando o rock dá aquela baixada nas vendagens. Como você falou, são vários personagens, são vários agentes que possibilitaram tanto essa explosão do rock nos 80, e eu falo isso no livro, por exemplo, o Teatro Lila Paulistano de São Paulo, o Circo Voador do Rio de Janeiro, a Rádio Maldita Fluminense, o Festival Unificado, enfim, você teve vários elementos aí, enquanto instituições ou eventos que possibilitaram isso. E você tem dois atores fundamentais também, claro, além dos roqueiros, tá? É aquilo, recentemente perguntaram para o Frejá, se hoje você fosse montar o Barão Vermelho, ia ter a banda? Eu falo, mas nem pensar, entendeu? Porque assim, era o momento certo, era a hora certa, o lugar certo. As gravadoras, nos anos 70, o rock ele fica à margem, ele não entra no público, você tem dois nomes que ali acontecem, ou três, vamos por assim, Secos e Molhados no início da década. Você tem Rita Lee e Raul Seixas, que fazem o rock aparecer, mas você não tem grandes vendagens ali de disco. Nos anos 80, quando essa moçada começa a aparecer, as gravadoras começam a perceber que era rentável e barato. Por quê? Eles não tinham aberto ainda a porta para essa juventude, mas ela abre a porta e percebe o seguinte: em vez de eu pagar músicos caros para a Gal Costa, para Maria Bethânia, para Caetano Veloso, que eram músicos de primeira mesmo, gravar os discos, vinha ali, vamos dar um exemplo, tá? Herbert Viana, estudante de arquitetura, Bi Ribeiro, João Baroni, os dois ali na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em uma semana grava um disco e vende pra caramba. Os três.
e não eram músicos, não eram caros, era um grupo ali. A Blitz junta, reúne lá e já vende 1 milhão de cópias num compacto. Você não soube me amar. Então, a gravadora começa a perceber que ali tem é rentável, vamos por assim. Por outro lado, a mídia percebe, nesse ciclo de sistemas, que alguma coisa estava dando certo ali. A Rádio Fluminense, por exemplo, ela dá o pontapé nesse sentido de colocar nomes que nenhuma outra rádio tocava. A Rádio Cidade do Rio de Janeiro não tocava rock, por exemplo. Tocava um pouco ali o Celso dos Boys, tocava, tinha alguns nomes ali, mas não entrava rock ali. A pessoa deixava a fita, a Rádio Fluminense tocava, estourava, estamos falando de Paralamas, estamos falando de Kid de Abelha, estamos falando de todas as outras bandas que estouraram ali na Rádio Fluminense. E a mídia começa a acordar para isso. Opa, se eu tenho um público que comprou 1 milhão de compactos da Blitz, eu vou ter um público para assistir. Aí a Blitz aparece tudo quanto é canto, aí isso que você falou, programa do Chacrinha, e é interessante que o Chacrinha existia uma permuta, vamos por assim. A pessoa ia para o Chacrinha, ficava conhecida, porém ela tinha que ir nos bairros periféricos, lá numa compra, para tocar 2 músicas dubladas e sair para outro bairro, tal, tinha essa coisa. Um jabazinho, né? O pessoal mais novo não sabe do que a gente está falando, um jabazinho, né? Isso, era uma permuta ali, você toca aqui, você aparece aqui, quem não fizesse isso, o Ira, por exemplo, se recusou a entrar com um chapeuzinho de Papai Noel no Chacrinha, ficaram assim, o filho do Chacrinha falou, nunca mais vocês vão tocar na Globo. Um pouco tempo depois eles estavam no tema de novela, da abertura com é, O outro uma era a da novela, Globo né? das 8. Oi? Era o outro, Flores em Você, acho que era. Flores em Você, justamente, com uma orquestra, tal, etc. Então, assim, a mídia percebe ali que ela tem um... Então, eu lembro, assim, aí eu vou falar como pessoa de... Se ligava o rádio, rock. Se ligava a TV, vários programas de rock, clipe, Fábrica da Cultura, Matéria-Prima. Se a gente começar a numerar aqui, e aí, além daqueles programas que duravam um ano, o Misto Quente, enfim, você tinha uma série de programas, você tinha público para isso, e você tinha uma juventude tocando. Então, assim, isso fez se perpetuar no sentido, mas quando a gente coloca um período, de 10 anos. Né? Se a gente pensar no rock, ele ficou a década de 80 ali no topo, igual você falou, mas vendia. Você pegar, por exemplo, o RPM, claro que alguns mais, outros menos, mas assim, vendia muito. Se pegar o Rádio Pirata ao vivo, marcado, assim, né? Isso eles deixam muito claro, 3 milhões de cópias, porque não sabe se talvez a gravadora contava todos os números. Sim. Então, se tem a Legião Urbana vendendo ali 700 mil, 1 milhão. Então, sim, estava ali no topo. Então, assim, daí o pessoal fala, década de 90, rock morreu. Não, não vejo que o rock morreu. Havia um preconceito com esse pessoal, logo no início da década de 90, o pessoal chamava o Titãs, por exemplo, de dinossauros do rock, que eu discordo, entendeu? E eles estavam com 29 anos, né? De uma coisa assim absurda. O que acontece é que a mídia retrai o rock e aparece outros, aparece o axé, como você falou, aparece o pagode, aparece o sertanejo, e aí começa a ganhar esse espaço, mas as produções continuam tão boas quanto. Você pegar esses grupos que a gente falou dos anos 80, por exemplo, tem álbuns primorosos na década de 90. E bandas que surgem, Raimundos, Jota Quest, Chico Sainz, Estação Zumbi, Patufu, a gente poderia enumerar um monte aqui, que é uma nova geração que veio ali na década de 90, Charlie Brown Jr., enfim, tantas outras bandas. Tá indo para o final do programa. Vou colocar você aqui numa uma fogueira. Para quem está ouvindo a gente, principalmente o pessoal mais novo, você conseguiria aí enumerar 5 discos que você consideraria essenciais do rock brasileiro? Que, olha, ouçam esses discos. O que que você indicaria? É uma fogueira, concordo com você. 5 é muito pouco, Alex, mas assim, É, vamos lá, vamos tentar fazer esse exercício. Olha, alguns que eu vejo muito, que assim, eu colocaria na estante, tipo, você precisa salvar, aquela brincadeira, você precisa salvar 5 discos, está pegando fogo na sua casa, quais discos você salvaria? Claro que teria uma preferência de banda, tal, mas não, vamos lá, como pesquisador, preciso guardar isso para futuras gerações. Secos e Molhados, disco de 72, aquele da cabeça, lá que estão com a cabeça dentro da cabeça, fica assustador, né? A cabeça no Rita Lee Tutti Frutti, de 75,
né? Lançado mais especificamente no dia 30 de junho de 1975, que é o Fruto Proibido. Ali, realmente, a Rita aparece como Rita, de fato, né? Então, ali é um disco bem primoroso. Eu coloco o disco da Blitz, né? Que ali se tem um new wave muito forte. Poderia ter colocado o Gangue 90 também, mas vamos colocar da Blitz, que estourou ali. É um rock com teatro que tinha tudo a ver com a própria formação da banda, que vem do Asdrubal, trouxe trombone. Falei três, é isso? Falei três. Isso. Cara, eu acho que falaria muito mais, mas ó, Cabeça de Dinossauro, clássico, clássico. E o quinto? Aí você me. Porque eu falaria Selvagem, sem dúvida nenhuma, porque tem elementos muito fortes brasileiros ali, mas eu não gostaria de deixar de falar o Chico Sainz, mas assim, vamos ficar até ali então, porque você me deu a oportunidade de cinco, mas se tivesse 10, eu continuaria um pouco mais para frente também. Selvagem, então, do Paralamas. Selvagem do Paralamas. Então, você aí tem 5 dicas, você aí, ó, para já começar aí a buscar, ou, né, aí no seu streaming de música que você ouve, ou, né, que você está voltando ali ao vinil, né, ao CD, garimpar aí essas dicas do Fabrício. Fabrício, queria que você falasse um pouco, né, você está lançando o livro, no final do programa, né, onde que as pessoas podem aí encontrar o livro, esse tal de rock and roll, né? E claro, tem o seu canal, o Enigmas do Rock também. Isso, esse é um canal que eu tenho desde 2012, na verdade chamava Rock 80 Brasil, aí eu ampliei um pouco mais o nome, reservava muito para os anos 80, aí eu passei para Enigmas do Rock, fazendo vídeos e tal. É um canal aí, estamos no Instagram, quase 100 mil, tá indo bem legal, assim, e aquilo é onde é o meu hobby, às vezes eu estou tô cansado, o que eu vou fazer? Vamos contar uma história de rock. Isso me faz muito bem, eu quero contar essa história. Então, eu tenho esse canal. Sobre o livro, ele está na Amazon, está nas plataformas aí já para o pessoal comprar. E quem é de São Carlos, gosta de ir ali, ver a capa e tal, eu sei que tem na livraria da Eduscar. A editora mandou ali alguns exemplares, então, assim, quem está em São Carlos, quem está ouvindo aqui, na livraria da Edufscar está sendo vendido, tem o livro ali para vender também, mas tem na Amazon, é só colocar ali o Fabrício Mazot, põe Fabrício Mazot, que tem esse tal de rock and roll, 50 histórias, com certeza vão conseguir achar esse livro. Assim, não é porque eu escrevi, mas eu recomendo demais. Está tendo ótimas críticas, assim, de um livro realmente que passa toda a história. Eu não tive a intenção de contar a história do rock brasileiro, eu precisaria de pelo menos as 3.000 páginas que o Peninha está pensando em escrever, ou É, muito mais que isso, mas é uma ideia, para você ter uma ideia, principalmente essa geração nova, de entender, porque assim, o livro tem isso, o Alex, falando bem rápido, você pode ler de uma maneira avulsa. Eu quero ler o capítulo da morte dos Mamonas Assassinas. Eu quero ler o capítulo da prisão do Arnaldo Antunes. Então, você vai lá, do Rock in Rio, você vai ali, vai poder ler. Você fala, não, eu quero ler da maneira como está no livro, que é no cronológico, dentro do possível, que tem casos que demoram um pouco mais de anos ali. Mas então, vem ali, aí você consegue, porque o personagem que aparece aqui vai aparecer um pouquinho à frente, vai ali, mas também dá para fazer isso. Então, tem essas duas maneiras de poder ler o livro. é isso aí. O programa Alternativo vai bater um papo aí com o jornalista Fabrício Mazocco, está lançando esse tal de rock and roll pela editora Máquina de Livros. Fabrício, queria agradecer a sua participação. A Alternativa está de microfones abertos, a hora que você quiser. E, né, antes da sua despedida, a música para a gente encerrar o programa especial de hoje. Eu não pensei nessa terceira música aí, né? E aí, o que eu vou trazer aqui? Vamos trazer. Eu vou trazer o. A gente falou muito dessa questão de junções, vários estilos, tempero brasileiro que veio lá do Nordeste e tal. Eu acho que a gente poderia ouvir o Maracatu Atômico, que é lá de trás, com Maltner, e ela tem uma repaginada ali com o Chico Sainz, e é onde explode ali o Mangue Beat. Eu acho que eu gostaria de ouvir essa música aí. Aí, vamos encerrar então com o Maracatu Atômico. Fabrício, obrigado pela participação aqui na Alternativa A. Eu que agradeço, ela estou à disposição mesmo. Quando quiser, vamos falar de rock. Estamos super aí, é só chamar que é um assunto que eu gosto bastante.
É isso aí, pessoal. Obrigado para quem estava ligado aqui na Rádio Universitária, para quem está ligado também no canal do programa Alternativa A pelo YouTube, vai lá no nosso Instagram, p.alternativa A, se inscreva, marque a gente e a gente se vê no próximo programa aí, no próximo sábado. Até mais. Tchau.